consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque mataram os gibeonitas. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu-lhe sobre uma penha ou uma pedra, desde o princípio da sega até que se destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem de noite, e nem os animais do campo de noite. Você pode dizer amém? Queridos, o texto que nós acabamos de frisar é uma passagem bíblica muito pouco mencionada. E Deus colocou um tema ao meu coração baseado nesse texto, nesta passagem bíblica. E nós vamos estar falando a respeito de perseverança, fidelidade e aliança resultam em honra. Honra da parte de quem? Da parte de Deus para com as nossas vidas. A Bíblia está nos frisando no capítulo de número 21 de 2 Samuel, no versículo de número 1, que havia fome em Israel, e esta fome era por 3 anos consecutivos. Já fazia 3 anos que não chovia sobre Israel. Se não chovia, a fome tinha mais força em prevalecer. Se não chovia, faltava água. Os animais morriam de sede e de fome, porque sem água para plantar, a plantação não prevalece, ela morre. Já fazia-se 3 anos consecutivos, diretos, que não chovia sobre Israel. A fome prevalecia sobre todo Israel. Em primeiro lugar, eu quero observar com os irmãos que o que estava acontecendo sobre Israel não era normal, era anormal, fora da normalidade. Não chovia, fome sobre a terra. É importante frisar que, para que isso estivesse acontecendo sobre Israel, existia uma causa, existia uma razão, existia um motivo e existia um culpado por isso estar acontecendo. Deus estava querendo falar algo com Israel. Deus estava chamando a atenção de Israel. Deus estava querendo falar com Davi, que estava reinando nesta época. Porém, o povo não percebia, Davi não entendia, até que se completa 3 anos de fome e de seca. A Bíblia nos frisa que Deus, por sua grandeza, estava querendo falar algo com Israel, falar algo com Davi. E a Bíblia diz que Davi decide consultar ao Senhor.
Davi decide perguntar ao Senhor por que a fome estava sobre Israel, a seca estava sobre Israel por 3 anos consecutivos. Davi consulta ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus responde a Davi. E qual foi a resposta de Deus para Davi? A culpa, o responsável por esta fome, por esta seca de 3 anos consecutivos, é de Saul e de sua casa sanguinária. E o Senhor prossegue em dizer: porque Saul com seus filhos mataram os gibeonitas, de forma que eles não puderam se defender. Agora vamos entender a dimensão da coisa. Quando é que este decreto, quando é que este acontecimento foi feito? Nos dias em que Saul estava reinando sobre Israel. A Bíblia nos expressa, a Bíblia nos fala que na época em que Josué estava responsável em conduzir o povo, isso em Josué capítulo de número 9, no versículo 15, quando Josué está com o povo agora na cidade prometida, Deus havia dado uma ordem que ninguém, nem de outras cidades, poderiam entrar em Israel, somente os israelitas. Os moradores de cidades vizinhas não podiam habitar em Israel. Muitos foram mortos, muitos fugiram, escaparam. E a Bíblia diz que os gibeonitas não eram israelitas, eles eram sobreviventes dos amoreus. O que eles decidem fazer? Juntam um grupo de gibeonitas, olhe para cá, juntam um grupo de gibeonitas, e a Bíblia nos diz que eles vão até Josué. E quando eles chegam até Josué, eles dizem a Josué: viemos de uma terra distante, olhe para cá, porque os gibeonitas usaram estratégia, vestiram roupas velhas, levavam alimentos velhos, com sandálias velhas desgastadas. Eles não moravam em terra distante, eles moravam próximo a Israel. Porém, grande parte dos amoreus já tinham sido exterminados. Restou um pequeno grupo. Na astúcia de querer sobreviver, eles montam essa estratégia. Os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. E eles vão até Josué e diz: Josué, nós viemos de uma terra distante. Depois você pode ler Josué do capítulo 9, do versículo 1 em diante. Josué, viemos de uma terra distante, longínqua, e nós queremos habitar aqui em Israel. Os israelitas olham no momento da conversa e dizem: mas Josué, a ordem que Deus nos deu é que esse povo não pode habitar em Israel. E eles usam a seguinte estratégia dizendo: nós viemos debaixo da mão de Deus. E o que Josué decide fazer? Uma aliança com os gibeonitas. E qual era a aliança? A aliança de que nenhum gibeonita poderia ser morto por nenhum israelita. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Olha aqui para mim. Na época, quando um homem de Deus fazia um juramento, uma aliança, Deus aprovava, abençoava. Porém, o juramento, a aliança, não poderia ser quebrado, rompido, desfeito. Porque se o juramento fosse desfeito, Deus tiraria a bênção do tal que não cumpriu com o seu juramento. Por isso que na época o Senhor Jesus dizia:
Ai daquele que fazer um voto com o Senhor e não cumprir o voto. Melhor seria que não tivesse feito do que fazer o voto e não cumprir. Josué faz a aliança, apresenta a Deus, e o decreto era: nenhum gibeonita será morto. O que acontece? Alguns dos israelitas percebem a estratégia dos gibeonitas e chamam Josué e diz: Josué, não é importante clamar ao Senhor agora para a gente saber se eles estão falando a verdade? Conclusão: Deus já havia abençoado, porque Josué tinha dado a sua palavra. Eles percebem que os gibeonitas não estavam falando a verdade, porque eles não vieram de uma terra distante, eles vieram próximo de cidades vizinhas a Israel. Então Josué vai até os gibeonitas novamente e diz a eles: por que é que vocês tentaram nos enganar, dizendo que moravam em terras distantes, mas moram próximos a nós, e vestiram roupas velhas, calçado velho, trouxeram alimentos velhos para disfarçar, dizendo que estão vindo de longe? E os gibeonitas dizem: misericórdia, Senhor, é porque temíamos pela nossa vida, é porque temíamos que nós pudéssemos ser mortos por todos os israelitas e não sobreviver ninguém da nossa gente, do nosso povo. Josué agora está debaixo de uma palavra que não poderia ser revogada. Ele deu a palavra e ele não poderia voltar atrás, porque homem de Deus tem que ter palavra. Se disser que vai fazer, tem que fazer. Se disser que vai dar o melhor, tem que dar o melhor. Se disser que vai lutar, tem que lutar. Não é teoria, tem que ser na prática. Está entendendo? Olhe para cá. Então o que Josué propõe a eles? Vamos fazer o seguinte: não vamos matar vocês, também não vamos desfazer o juramento, a aliança que foi feita. Porém, eu, Josué, vos dou a palavra que vocês não serão mortos, mas vós serão nossos servos. Vocês vão ter que trabalhar cortando lenha, tirando água, servindo a água a todo Israel. E eles concordaram com este acordo, com esta aliança, com esta afirmação. Olha aqui para mim. Os tempos se passam. Saul está reinando em Israel. E Saul, pelo seu zelo, como um homem de coração sanguinário, olha aqui para mim, ele junta com seus filhos e eles vão até onde estão os gibeonitas. E ao encontrar os gibeonitas, eles matam quase todos a espada. Olhe para cá, grave isso. Saul, juntamente com os seus filhos, eles vão lá e matam os gibeonitas. Irmãos, escapa dos gibeonitas uma minoria. Quase ninguém sobreviveu. Porém, ficaram sobreviventes. Olha aqui para mim. Quando Saul mata esses gibeonitas, a mão do Senhor que estava sobre Israel, a bênção de Deus que estava sobre Israel, debaixo da promessa do juramento que Josué havia feito, a aliança que Josué tinha feito, o Senhor tira a sua mão de sobre Israel. O Senhor tira a sua bênção de sobre Israel, porque a aliança foi, olha aqui para mim, todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus rompe a aliança que ele fez com o Senhor, desfaz o compromisso que outrora ele firmou, não cumpre as palavras que ele prometeu e que ele afirmou e que ele determinou, o Senhor
tem um período de tratamento para com os seres humanos. Você pode dizer amém? Olha aqui para mim. Se a fome estava, tinha uma razão. Se a seca prevalecia, tinha um motivo. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por momentos de aflições, por momentos de percas, por momentos de fracassos, por momentos de, olhe para cá, de fraquezas, porque Deus está querendo nos fazer relembrar alguma coisa que a gente afirmamos fazer e não fazemos. Alianças quebradas, tratos desfeitos, promessas não cumpridas, palavras da boca para fora. Olha aqui para mim. Deus tirou a sua mão de sobre Israel. E o que aconteceu? A chuva não descia mais sobre Israel. Os israelitas plantavam, mas a plantação morria. Os israelitas procuraram água, mas a água estava ficando escassa, não tinha mais. Os animais começaram a morrer. Pessoas começaram a padecer necessidades por conta dessa seca, por conta dessa fome. Passa o primeiro ano, não chove sobre a terra. Passa-se o segundo ano, não chove sobre a terra. Completa-se o terceiro ano, aí Davi desperta, diz: espera aí, Deus está querendo me dizer alguma coisa. Não é possível. O que eu estou passando não é normal. O que nós estamos enfrentando não é normal. Já parou para pensar que tem situações na nossa vida que não é normal, é fora do normal? E nós precisamos consultar ao Senhor. Por que é que nós estamos passando por certas situações na nossa vida? Por que é que em momentos de ganhar a gente estamos perdendo? Por que é que em momentos de ir para frente está indo para trás? Por que é que em momentos de avançar está recuando? Por que é que em momentos de erguer a cabeça está cabisbaixo? Por que em momentos de andar firmado na promessa está querendo recuar da promessa? Por que é que Deus determinou marcha e em vez de marchar está parando? Alguma coisa Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo chamar a nossa atenção. E Davi então percebe isso. E ele decide consultar ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, o Senhor diz: Davi, a culpa de tudo isso é de Saul e de seus filhos, ou seja, sua casa sanguinária. O Senhor disse de quem era a culpa e por qual razão era a culpa. Ele disse: porque eles mataram os gibeonitas sem que eles pudessem de forma alguma se defender, se justificar. Olhe para cá. Josué já havia morrido, ou Saul já havia morrido, mas Deus não havia esquecido da aliança que foi feita entre os gibeonitas e Josué. O Senhor não esquece das promessas em que Ele faz. O Senhor não esquece da aliança que Ele faz, dos decretos que Ele faz. A palavra que Ele dá, Ele não esquece. O homem pode esquecer, mas o Senhor jamais esquece. Quando Deus responde a Davi, Ele vai até os gibeonitas e pergunta aos gibeonitas: o que eu, rei de Israel, posso fazer para recompensá-los, para fazer com que a bênção do Senhor volte sobre Israel, para consertar o erro que foi cometido lá atrás? O que eu devo fazer? A Bíblia diz que os gibeonitas olham para Davi e diz assim: não queremos, em hipótese alguma, matar pessoas. Não queremos, em hipótese alguma, derramar sangue inocente. Porém,
da descendência dos filhos deste homem que intentou contra nós, sem que pudéssemos subsistir, nos dei 7 homens, para que nós possamos enforcá-los no monte perante o Senhor. Sabe o que Davi diz? Eu vos darei esses 7 homens. Irmãos, você está entendendo? Diga amém. Fique ligado na mensagem. Escute isso. Davi agora dá a sua palavra aos gibeonitas, e uma vez dando a palavra, ele tinha que cumprir. Davi chama os seus soldados e dizem: vai até a casa de Rispa e peguem os 2 filhos de Rispa e tragam a mim, porque eu vou entregá-los nas mãos dos gibeonitas. Olha aqui para mim. Quem era Rispa? Segundo a Bíblia, Rispa era filha de Aiá. Quem era Aiá? Aiá era o pai de Rispa. Quem foi Rispa nos dias que Saul estava em vida? Rispa foi concubina do rei Saul. Deste relacionamento de Rispa com o rei Saul nasceram 2 rapazes. Primeiro, Armoni. Qual era o nome? Armoni ou Armone. E o segundo, Mefibosete. Não é aquele Mefibosete que foi aleijado de ambos os pés. Vocês vão chegar lá, nós vamos entender daqui a pouco. Os 2 filhos de Rispa eram Armoni e Mefibosete. Mandou buscar. Os soldados bateram na porta de Rispa às pressas, e quando ela abre a porta, eles dizem: viemos buscar os seus 2 filhos, os teus 2 únicos filhos, a quem você tanto ama. E ela diz: para quê? Para levar a Davi, porque Davi vai entregá-lo às mãos dos gibeonitas para serem enforcados. Imagine o coração dessa mãe nesse momento, vendo os 2 filhos sendo levados às pressas ao encontro do rei Davi. Olha aqui para mim. Aí Davi olha para os seus servos, para os seus soldados, e dizem: agora eu quero que vocês vão na casa de Merabe, e de lá vocês trazem os 5 filhos de Merabe, porque os 5 filhos de Merabe vão ser enforcados no monte perante ao Senhor. Eu vos entregarei nas mãos dos gibeonitas. O bispo, quem era Merabe? Segundo a Bíblia, Merabe era a filha mais velha do rei Saul. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e Saul estava dizendo: aquele que enfrentar, que matar, que venceu o gigante Golias, vai casar com minha filha. Que filha era essa? Merabe. Davi matou o gigante, mas Merabe não quis casar com Davi. E os pais respeitavam naquela época quando as filhas diziam: eu não quero casar com ele. Merabe tinha uma irmã mais nova que se chamava Micai. Quem era Merabe? Merabe casou-se com seu esposo Adriel. Deste relacionamento nasceram 5 filhos, homens. Olha aqui para mim. Os soldados batem na porta da casa de Merabe. Ei, Merabe, viemos buscar os seus 5 filhos. Para quê? Vão ser enforcados no monte perante ao Senhor. Por ordem de Davi, serão entregues às mãos dos gibeonitas. E eles levam os 2 filhos de Rispa, os 5 filhos de Merabe. Agora vão ser entregues nas mãos dos gibeonitas. Os irmãos sabem que em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Essa palavra que Jesus diz: no mundo tereis aflições, é uma garantia para mim, para você, para nós, que em momentos nós teremos aflições. Mas ele diz: mas tende bom ânimo. Qual é o significado de bom ânimo? Não desista. Tereis aflições, mas não desista. Qual é o significado de bom ânimo? Olhe para cá. Tereis aflições, lutas, mas persevera. Qual é o significado de bom ânimo? Tereis adversidades, angústias, porém não olhes para trás, não recua, não desista, não se entrega, não para. Faça valer aquilo que Deus determinou, que Deus decretou sobre a tua vida. Se Ele te prometeu vitória, a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Rispa e Merabe estava agora diante de uma grande aflição. E eu pego esta aflição e entendo que as aflições que nós enfrentamos não é nada semelhante à aflição que Rispa e Merabe teve que enfrentar. Vamos lá. Os 7 rapazes são entregues a Davi, e de Davi os 7 rapazes são entregues nas mãos dos gibeonitas. Olha aqui para mim. No momento da escolha, missionária Terezinha, se depois vocês lerem aí a passagem bíblica, no mesmo texto aí de 2 Samuel, capítulo 21, vocês vão compreender e entender, no versículo de número 7, que quando Davi faz a escolha dizendo: os 2 filhos de Rispa, os 5 filhos de Merabe, a Bíblia diz assim no versículo 7: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Olha aqui para mim. Existia 2 Mefibosetes na família de Saul. Um Mefibosete filho de Rispa, e um Mefibosete filho de Jonatas. Quem era esse Mefibosete filho de Jonatas? Aquele que, quando a sua ama foi fugir da batalha sanguinária na qual a família de Saul estava sendo exterminada, ela deixou o garoto cair do colo com 5 anos de idade, e ele quebrou ambos os pés e se tornou paralítico, e ele foi levado para Lodebar para ficar escondido lá, para também não ser morto, porque a ordem era matar toda a descendência do rei Saul. Olha aqui para mim. Observa que os gibeonitas, aqueles que escaparam, que foram até Davi, eles eram, a Bíblia diz que eles eram restante dos amoreus, ou seja, sobreviventes. Por quê? Porque a maioria dos gibeonitas morreram, mas aquela pequena partícula sobreviveu. Observa que Mefibosete, em que Davi está poupando agora, é um dos sobreviventes da outra família de Saul, porque todos foram mortos. O pai foi morto, o avô foi morto, mas Mefibosete sobreviveu porque levaram para Lodebar, lugar de esquecimento, para que ele não morresse. Aí Deus tira ele de Lodebar, senta ele na mesa do rei, do lado do rei, ele come com o rei, ele está no palácio do rei, porque Deus honra a Mefibosete. Aí tempos depois, o diabo olha, pastor Leandro, o diabo olha, pastor Edilson, e diz: eu vou matar esse rapaz, eu vou matar esse coxo. Ele escapou de Lodebar, os pés dele quebrou na infância, ele sobreviveu, ele foi levado para Lodebar, lugar de seca, sofrimento, lugar de pobreza, lugar de calamidade, mas ele sobreviveu. Mas daqui uns tempos eu mato ele. Olha aqui para mim, porque pela lógica, eles escolheriam Mefibosete. Eu imagino que Mefibosete já estava na fila quando ele mandou chamar os rapazes. Mas a Bíblia diz que naquele momento Davi olha e diz: não,
em Mefibosete, filho de Jonatas, ele não vai ser entregue aos gibeonitas. Por quê, Davi? Porque foi feita uma aliança entre Jonatas e Davi. Não pode tocar em Mefibosete. A Bíblia diz, ele poupou a vida de Mefibosete. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: eu queria acabar com ele, eu queria matar ele agora. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ninguém pode tocar neste alguém. Aleluia, aleluia. Porém, os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Rispa agora estão diante de 7 forcas. A ordem é dada, as cordas são suspendidas, é retirado o calço debaixo dos pés dos rapazes. Rispa está de frente aos filhos sendo enforcados. Merabe está de frente aos 5 filhos que estão sendo enforcados. Quando as cordas suspendem, irmão Gustavo, quando os calços são retirados, irmão Fábio, irmão Assis, os 7 rapazes se enforcam e se debatem até dar o seu último fôlego de vida. Quando os soldados dizem: estão mortos, conferem corpo por corpo, é decretado, é concretizado que não há vida mais em nenhum daqueles 7 rapazes. Merabe, com uma dor profunda em sua alma, em seu coração, imagina ela pegando o seu lenço, ela sendo carregada por Adriel abraçado com Merabe, dizendo: minha filha, oh minha companheira, perdemos os nossos únicos 5 filhos, o que será de nós agora? Morreu a nossa alegria, morreu a esperança do nosso lar. E Merabe vai sendo carregada para casa junto com Adriel. Porém, Rispa, de frente, os corpos estão. Alguém diz: Rispa, vamos para casa. É muito sofrimento para uma mãe presenciar o enforcamento de seus próprios filhos. Rispa, vamos embora para casa. Rispa olha e diz: eles estão mortos, mas eu não vou me ausentar daqui. Eles morreram, mas eu não vou para casa. Querido, olha aqui para mim, deixa eu te explicar uma coisa. Não tinha vergonha maior naquela época do que verem os restos mortais, os corpos de seus entes queridos sendo devorados pelas aves de rapina, pelos animais selvagens. Porque naquela época só conseguia fazer sepultamento os reis e os príncipes daquelas cidades, porque um sepultamento digno custava muito caro. Embora Merabe era filha, era da linhagem do rei Saul, ela não tinha condições financeiras para fazer um sepultamento de 5 filhos. Embora Rispa foi concubina de Saul e teve 2 filhos de Saul, ela não tinha condições financeiras nenhuma de fazer o sepultamento dos 2 filhos. Sabe como é que funcionava? Eles pegavam os corpos e jogavam em terrenos baldios, o largavam até mesmo nas forcas e deixavam que os corpos ficassem ali se decompondo, até que as aves de rapina, os urubus, até que os animais selvagens se aproximassem dos corpos e começavam a devorar. Isso era humilhante para uma família naquela época. Isso era uma humilhação terrível para uma família naquela época. Porém, Rispa olha e pensa: eu não vou sair daqui, eu não vou me ausentar daqui. Irmão, imagine a cena. A Bíblia diz que Rispa pega um pano de saco, e ela rasga aquele pano de saco, e ela coloca em cima de uma pedra, de uma penha, e ela pega uma estaca de madeira
para se defender. E ela fica ali, os 7 corpos enforcados, pendurados na forca. Merabe foi embora com Adriel. Os assistentes que estavam assistindo o enforcamento foram embora. Os gibeonitas que enforcaram os 7 foram embora. A plateia que ali estava foi embora. Mas Rispa não se ausentou de lá. Olha aqui para mim. Você sabe o que é que Rispa tipifica, simboliza nesse contexto? A presença de Deus nas nossas vidas. Já parou para pensar que tem momentos que nós passamos lutas, adversidades, problemas, caídas, quedas, fracassos, momentos de adversidades terríveis, e as pessoas vão se afastando de nós, e um vira as costas, o outro vai embora. Aquele que dizia estamos juntos não está junto mais. Aquele que somava outra hora some. Mas quem fica? A presença de Deus. Todos nos deixam, todos nos abandonam, todos viram as costas, mas o Espírito de Deus não diz: eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ela, eu não vou deixar ele sozinho nesta batalha, eu não vou deixar ela sozinha neste deserto. Pega a revelação da palavra nessa noite. Aqui para mim. Já parou para pensar que tem momentos que é assim? Quando você mais precisa de um apoio, o apoio some. Quando você mais precisa de um abraço, o abraço desaparece. Quando você procura um ombro amigo, você não encontra. Por isso que a Bíblia diz: pode uma mãe que gerou o seu filho no seu ventre se esquecer dele, mas todavia o Senhor dele não se esquecerá jamais. Está entendendo? Está compreendendo? Olha aqui para mim. Rispa ficou lá, estaca na mão. Primeiro dia, segundo dia, está sem grave. Terceiro dia, os corpos já estão em estado de decomposição. O mau cheiro começa a chamar a atenção das aves de rapina. O mau cheiro começa a chamar a atenção dos animais selvagens. E durante o dia, o texto diz que Rispa não descansava. Os urubus, irmãos, ela ficou tomando conta dos 7 corpos, não foi só dos 2 filhos dela. Quando os urubus se aproximavam, sobrevoando, querendo devorar os corpos, Rispa estava lá. Aqui não, aqui não. O dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira. Quando estava anoitecendo, missionária Terezinha, Rispa queria descansar, Rispa queria dormir. Mas a Bíblia diz que ela não dormia durante a noite, temendo que os animais selvagens devorassem os corpos que ali estavam. Imagina na madrugada gelada, Rispa enfrentando frente a frente os animais selvagens com fome terrível, querendo devorar os corpos, querendo devorar os restos mortais, e ela enfrentando frente a frente. Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Morreu, mas não vai tocar. Está fedendo, mas não vai tocar. É meus filhos, não vai tocar. Não vai, não vai, não vai. Dia após dia. Olha aqui para mim. O que os animais selvagens, as aves de rapina, tipificam, simbolizam no mundo espiritual, através dessa palavra reflexiva? Os demônios que durante o dia vem tentar nos atormentar, vem tentar nos parar. Os demônios
que durante a noite, durante a madrugada, eles vêm tentar nos destruir, eles vêm tentar nos oprimir, eles vêm tentar nos angustiar. Porém, o que Rispa tipifica? A presença de Deus, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, porque nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. É porque Ele está dizendo: não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem praga que se aprogue nas trevas. Olha aqui, meu irmão, isso é profundo demais. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que o diabo queira tocar em você, o Senhor não permite. Ainda que os demônios queiram devorar sua alma, sua vida, o Senhor não permite. O Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te protege. Olha aqui para mim. Os dias foram passando. Imagina o Davi saindo para fora do palácio, missionária Terezinha, e olhando para o céu e pensando: matamos os 7, enforcaram os 7, mas ainda não choveu sobre Israel. A fome não cessou sobre Israel. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, começa a chover sobre os corpos. Irmãos, os corpos estavam só os ossos, mas Rispa não saiu de lá. O que eu entendo com isso? Às vezes enfrentamos umas lutas tão pequenas e queremos nos ausentar. Enfrentamos pequenas adversidades e não temos maturidade para enfrentar a realidade, e queremos fugir do problema, queremos fugir da realidade, queremos fugir da verdade, querido. Diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma batalha, diante de uma adversidade, não se foge. Soldado que é soldado, ele fica no campo de batalha, nem que o sangue dê na canela, mas ele diz: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou erguer a minha cabeça, eu vou continuar lutando. Deus marcou esse momento por intermédio desta palavra para te dizer: ainda que o diabo levante, ainda que o inferno trema, ainda que os demônios venham contra ti, Deus vai guardar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar. Portanto, fica firme, não se ausente, não desista, não para, não se entrega, não recua, não olha para trás. Ei, é com você que Deus está falando. Esta palavra é para você. Deus garante a tua vitória em nome de Jesus. Alguém passa e vê Rispa lá do lado dos corpos e vai até Davi e diz: Davi, lembra de Rispa, que tu mandou matar os 2 filhos dela e os 5 filhos de Merab? Sim. Já percebeu, Davi, que a fome ainda não cessou de Israel? Sim. Alguma coisa precisa ser feita. O erro tem que ser reparado, consertado. A falha tem que ser resolvida, o problema tem que ser resolvido. Olha aqui para mim. E eles dizem: Rispa, já se passou 3 meses e ela não saiu de lá, lutando de dia com as aves de rapina, lutando durante a noite com os animais selvagens, mas ela não saiu de lá. O coração e a mente de Davi abrem. Ele manda os soldados e até onde estavam os restos mortais de Saul, rei, e de Jonatas, príncipe, e de juntem todos e sepultem na sepultura de Aquis, o pai, e junte os restos mortais de todos os 7 que foram enforcados, porque isso é uma forma de honrar a Rispa,
pela sua perseverança, pela sua fé, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso de se manter firme no dia da adversidade. Eu quero dizer para você que se você enfrentar esta prova de pé, lutando, confiando, perseverando, quando esta provação terminar, a humilhação vai acabar. Quando esta prova cessar, quando este deserto você atravessar, a humilhação vai terminar e Deus vai dizer: honra chegou, o tempo da honra chegou, o tempo de cantar o hino da vitória chegou, o tempo de adorar chegou, o tempo de glorificar chegou. Portanto, fica firme, fica firme, ergue a cabeça, não para, não desista, não se entrega. Quando sepultam os sete na cova dos reis, o Senhor dá uma olhadinha assim para a terra e diz: a partir de hoje, Israel, chuva, prosperidade, paz, bênção, vitórias, conquistas, provisão sobre a vossa terra, sobre a vossa casa, sobre o vosso povo. É tempo de prosperar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir aí, profeta. Não é tempo de baixar a cabeça, vaso de Deus. Não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de baixar a cabeça, é tempo de erguer e marchar como soldado avante, prosseguindo em direção à vitória. Eu vejo nessa noite o Senhor olhando para a terra e dizendo: hoje o tempo da honra chega para o meu servo. Hoje o tempo da honra chega para a minha serva. Por quê? Porque a perseverança tem que estar em ação, a fidelidade tem que estar em ação, o compromisso tem que estar em ação. Soldado só vence guerra no campo de batalha. Soldado só vence guerra se ele estiver lutando no campo de batalha. É tempo de sair da zona de conforto e ir para a guerra. É tempo de sair do conformalismo e ir para a guerra. É tempo de pegar as armas que estão guardadas, enferrujadas, e partir para a guerra. Tem pessoas que precisam de você. Olha para cá. Mesmo que os sete estavam mortos, eles dependiam de rispa para permanecer intocáveis pelas aves de rapina e pelos animais selvagens. Tem pessoas que precisam de você, profeta. Tem pessoas que dependem de você, mulher de Deus. A oração, a intercessão, a batalha depende de você. Deus quer te usar como instrumento, Deus quer te usar como vaso escolhido para interceder pela vida de alguém. Olha aqui para mim, vamos terminar. Você acha que era fácil para uma mãe ver os filhos mortos, apodrecendo, em decomposição, lutando com aves de rapina, lutando com animais selvagens, dia e noite? Não era fácil, mas ela não se ausentou de lá. Eu finalizo esta palavra dizendo para você: em momento algum o Senhor disse que seria fácil. Por isso que Ele deixou decretado: no mundo tereis aflições, mas tende. Quando o Senhor disse assim: eu venci o mundo, é o mesmo que Ele esteja te dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, vocês também vai vencer. Porém,
é preciso ter bom ânimo. Irmão, mesmo na prova, não pare de adorar. Mesmo no deserto, não desista de buscar. Mesmo sem força, não abaixe a guarda. Não olhes para trás, prossiga avante em direção à promessa de Deus. Deus não colocaria esta palavra por uma causa ao meu coração. Deus marcou este momento para dizer para você: esta palavra é para você. Não desista. O tempo da honra vai chegar. Fica de pé. Aonde você está aí agora? Que você possa sentir a presença do Espírito Santo aquecendo a tua alma, aquecendo a tua vida, aquecendo a tua estrutura, te dizendo: eu estou convosco, vós não estáis sozinho. Aleluia. Receba o fortalecimento de Deus para a tua vida nessa noite. Recebe o renovo da parte de Deus para a tua vida nessa noite. E seja renovado pelo poder que é no nome de Jesus. Calabai oromanda, canami nehera bagai, conomiei do rovenese. Tem filhos que não desceram à sepultura ainda, porque a mãe diariamente intercede por ele, não se ausenta de guerrear por ele. Tem esposo que não desceu à sepultura ainda, porque a esposa está intercedendo por ele. Tem esposa que não desceu à sepultura ainda, porque o esposo está intercedendo por ele. Ei, queridos, é preciso entender que existe uma batalha travada. O diabo está tentando te parar, o diabo está tentando fazer você desistir, mas você não vai desistir, não vai. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Recebe a presença dele. Deixa você adorar. Para não tocar o labai choia, mais de o que aborrece. Tem miei dio para Managaio. Recebe a presença de Deus na tua casa, na tua família, no teu lar, na tua história, no teu casamento. Recebe a alegria da parte de Deus. Essas lágrimas que está escorrendo no teu rosto é um sinal do Espírito Santo dizendo: eu não abro mão de você, eu não esqueci de você. A promessa e não perdeu a validade. A promessa vai se cumprir. Acredita, confia, não desista, não para, não se entrega, não olhe para trás, avança, soldado. Profetiza, profeta. Adore, adorador. Glorifique a Deus. O Espírito Santo te envolve nessa noite. O Espírito Santo te enche nessa noite. O Espírito Santo te renova nessa noite. Deixa Deus te encher, deixa Ele se movimentar nessa noite. O tempo da provação passou. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Pessoas que estão em casa neste momento e estão sentindo a presença de Deus por intermédio da palavra. Tem pessoas que estão em casa agora e estão falando em línguas estranhas, assistindo a palavra. Ei, é você mesmo, Deus está falando com você. É porque a promessa está de provas. É porque Ele não esqueceu de você. Fica firme. Deus está cuidando da tua casa. Deus está livrando teus filhos. Deus está entrando com provisão hoje pela porta da frente da tua casa. O diabo quer entrar à força, mas Deus, Ele entra para mudar a história, para colocar as coisas nos devidos lugares. Fica firme. O tempo da honra vai chegar em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Olha aqui para mim.
Guarde esta palavra no teu coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém no nosso meio nessa